Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. No início de julho, o exército israelense começou a implementar mudanças táticas importantes após ter derrotado as brigadas do Hamas na área de Rafah. Essas mudanças foram necessárias para adaptar a estratégia militar às novas circunstâncias. Os militantes do Hamas, após a derrota, fugiram para áreas onde as operações militares não haviam ocorrido recentemente, mas uma nova operação já é considerada iminente. Durante as operações na cidade de Rafah, localizada no sul da faixa de Gaza, o exército israelense conseguiu destruir centenas de túneis e depósitos de munição do Hamas. Essa destruição foi crucial para diminuir as capacidades de ataque e defesa do grupo. Com suas defesas severamente enfraquecidas, os terroristas fugiram para a cidade de Khan Yunis e seus arredores. Essa área é estratégica para eles, pois permite que se defendam e lancem ataques. Graças à existência de muitos túneis em áreas agrícolas a nordeste de Rafah, as unidades do exército continuam suas operações, avançando em direção a esses novos pontos de concentração dos militantes. A natureza densamente residencial da cidade significa que os terroristas continuam a se esconder dentro de edifícios e outras estruturas conhecidas, usando-as como último reduto. Essa situação exige uma abordagem cuidadosa por parte do exército israelense para evitar danos colaterais e garantir a segurança dos civis na região. Portanto, as unidades operacionais estão realizando ataques de forma segura e controlada, com um aumento nos ataques direcionados a terroristas identificados por drones e unidades de inteligência das Forças de Defesa de Israel. Essa abordagem cuidadosa visa minimizar os riscos para civis e garantir a precisão nas operações. Foi anunciada uma nova operação após o colapso do Hamas em Rafah. Essa operação é uma resposta direta à mudança estratégica do grupo, que agora está se concentrando em Khan Yunis. A nova fortaleza dos terroristas se tornou Khan Yunis devido à concentração dos terroristas restantes no sul de Gaza, tornando essa área um novo foco para as operações militares israelenses. A inteligência israelense prevê operações direcionadas enquanto os terroristas se reúnem em pontos fixos em Khan Yunis. A estratégia é atacar esses pontos de forma precisa, utilizando informações de inteligência e tecnologia avançada para garantir o sucesso das operações. Segundo fontes locais da IDF, os moradores que vivem do sudeste ao nordeste de Khan Yunis foram orientados a evacuar em direção ao oeste da cidade. Essa medida é para garantir a segurança dos civis, afastando-os das áreas de conflito e minimizando o risco de danos colaterais durante as operações militares. Essa mudança se deve ao Hamas lançar mísseis de curto alcance contra unidades operacionais estacionadas na área, criando uma situação de grande tensão. Esses ataques contínuos forçaram os moradores locais a se mudarem novamente por questões de segurança. Fontes de inteligência e moradores locais estão profundamente irritados com a situação, já que centenas de milhares de pessoas foram deslocadas de suas casas, aumentando a crise humanitária na região. Os moradores agora estão se movendo para locais designados pelo governo israelense, que tenta proporcionar um mínimo de segurança diante dos ataques do Hamas. Essa realocação é uma medida emergencial para proteger a população civil das ameaças constantes. Uma revelação significativa surgiu, mostrando que o Hamas está enfrentando uma grave falta de munições. Essa situação é resultado da constante realocação dos terroristas e da falta de instalações adequadas para a produção de munições. Um vídeo divulgado pelo Hamas, tentando ocultar essa crise, revelou que a munição chinesa, usada data de 1982 e veio do Irã e da China. Esse fato expõe as sérias dificuldades enfrentadas pela organização, que já não consegue suprir suas necessidades bélicas. O exército israelense está ciente dessas limitações e continuará a realizar operações direcionadas para impedir que os terroristas se fixem em um só lugar. Essas operações visam agravar ainda mais a crise de munições do Hamas a longo prazo. Como resultado, dentro de cerca de 6 meses, até mesmo ataques com estilingues pelos terroristas podem se tornar uma possibilidade, devido à escassez extrema de recursos. O chefe do Estado-Maior israelense enfatizou que essas ações são necessárias para prevenir ataques futuros e garantir a segurança da região,
o general Harry Halevi declarou recentemente que as operações em Rafah se intensificaram. Ele anunciou que mais de 900 terroristas foram neutralizados. O comandante israelense destacou que a principal base logística do Hamas, com infraestrutura crítica, está em colapso e continua sendo destruída. O general Halevi mencionou que o processo de detecção e demolição dos túneis do Hamas é demorado, mas afirmou que essa infraestrutura não permanecerá em Rafah. Portanto, as operações continuarão. Portanto, apesar do início das operações na área de Khan Yunis, o exército israelense não se retirará da área entre Rafah e a fronteira egípcia. 9 brigadas em Gaza continuarão suas operações contra alvos estratégicos, mantendo a pressão sobre as forças inimigas na região. Essa presença é considerada crucial para impedir a movimentação e o reagrupamento dos militantes do Hamas, garantindo que suas atividades sejam constantemente monitoradas e neutralizadas. Não se esperam mudanças nas brigadas que estão em operação a curto prazo, devido às crescentes tensões no norte de Israel. A situação lá também requer atenção militar, mas as operações em Gaza continuarão sem interrupções. A prioridade é manter a segurança e estabilidade em todas as frentes, evitando que os militantes ganhem qualquer vantagem estratégica. Além disso, muitos países anunciaram que seus cidadãos no Líbano devem deixar o país, pois há uma preocupação crescente de que um confronto com o Hezbollah possa começar. Essas advertências vêm na esteira de uma série de declarações e ações que indicam uma possível escalada na região. As autoridades estão monitorando a situação de perto, e a saída de cidadãos estrangeiros é vista como uma medida preventiva para garantir sua segurança. A continuidade das operações militares em Gaza, combinada com a vigilância no norte de Israel, reflete a complexidade e a gravidade do cenário atual. A situação exige uma resposta robusta e multifacetada para lidar com ameaças em várias frentes, garantindo que as forças israelenses permaneçam prontas para qualquer eventualidade. Fontes de inteligência abertas indicaram que os preparativos do exército israelense estão em andamento, mas enfrentam desafios para realizar uma operação em larga escala na região antes do final de julho. Apesar disso, a perspectiva de um conflito total envolvendo Israel parece improvável neste momento. Enquanto isso, a Força Aérea de Israel continua sua vigilância, identificando os principais alvos do Hezbollah. Informações provenientes de fontes árabes e de inteligência aberta afirmam ter localizado o líder do Hezbollah e identificado 10 das posições mais estratégicas do grupo no Líbano, incluindo áreas críticas em Beirute. Esses locais não estão sendo alvejados atualmente, numa tentativa de evitar uma escalada maior do conflito na região até o final de julho. Essas medidas são parte de uma estratégia cuidadosa para manter a estabilidade e evitar a intensificação das hostilidades, enquanto se monitora de perto a situação geopolítica em curso. Quando muitas companhias aéreas começam a cancelar voos, espera-se que o conflito na região finalmente se inicie. Nos últimos meses, antes do Irã lançar um ataque a Israel, muitas companhias aéreas cancelaram voos devido ao espaço aéreo controlado pelo Irã. Isso levantou preocupações sobre um possível ataque iraniano. O cancelamento de voos geralmente reflete importantes desenvolvimentos no Oriente Médio. Com a interrupção dos voos para o Líbano, está claro que algo significativo está se aproximando. Tanto Israel quanto o Hezbollah têm aumentado suas presenças, com grupos apoiados pelo Irã na região se juntando ao Hezbollah. Esses grupos também estão recebendo carregamentos de armas do Irã e continuam a representar uma ameaça para Israel. Enquanto isso, a Força Aérea de Israel continua monitorando rotas logísticas importantes usadas por esses grupos, conhecidos como o Deserto Sírio, que vão do Irã ao Líbano. Desde o início do conflito, fontes verificadas relatam que 300 combatentes do Hezbollah foram neutralizados até agora. No entanto, segundo fontes locais, mais de 1.000 combatentes do Hezbollah foram relatados como mortos em ataques aéreos recentes. A organização conta com um contingente de mais de 200.000 combatentes, incluindo militantes que se uniram ao Hezbollah de diversas regiões. O Hezbollah está totalmente posicionado ao longo da fronteira sul do Líbano, exercendo uma presença significativa na região. É digno de nota que os terroristas estão estrategicamente posicionados em áreas residenciais próximas à fronteira, adotando uma tática similar à utilizada pelo Hamas. O líder do Hezbollah declarou que, caso Israel anuncie um cessar-fogo na faixa de Gaza,
seus combatentes cessarão os ataques contra Israel. Essas declarações ocorrem em meio a um cenário de crescente tensão na região, onde as hostilidades continuam a impactar comunidades locais e a política internacional. A derrota iminente do Hamas está acelerando os preparativos do Hezbollah, devido ao alto risco de conflito na região. Fontes israelenses indicam que as operações em curso na faixa de Gaza estão se intensificando e se aproximando do fim. As forças de defesa de Israel estão focadas na fronteira norte devido aos ataques a assentamentos no norte de Israel, levando à evacuação dos moradores locais. O exército israelense também afirmou que o Hezbollah será pressionado a se retirar para o norte do Líbano, permitindo que os moradores locais retornem às suas casas. A 162 Brigada do Exército Israelense está prestes a derrotar a Brigada Rafah do Hamas. A operação comandada está contando os dias para lançar ataques direcionados. Fontes de inteligência mencionaram que o Irã desempenhará um papel ativo na região do Hezbollah. O aliado mais importante do Irã entrou no conflito, conforme comandantes iranianos afirmaram que o Hezbollah estende sua influência até o Mar Mediterrâneo. Eles destacaram os laços profundos entre o Hezbollah e o Irã. Diante disso, existe a possibilidade de o Irã enviar aviões de guerra para a região em apoio ao Hezbollah caso um conflito se intensifique. Essa perspectiva levou a Força Aérea Israelense a realizar um extenso exercício na região, preparando-se para potencialmente enfrentar aviões de guerra iranianos no espaço aéreo libanês. Fontes locais também mencionaram que, durante esse exercício, aviões de guerra israelenses foram mobilizados, simulando possíveis cenários de combate com o Irã. Em uma atividade operacional precisa e baseada em inteligência, as equipes de combate da Brigada de Comando da 401 Brigada e da Unidade Yahalom, sob o comando da 162 Divisão, conduziram uma operação direcionada a um posto avançado e local de produção subterrânea pertencente à organização terrorista Jihad Islâmica na área de Tel al-Sultan, em Rafah. As tropas localizaram o maior local subterrâneo da Jihad Islâmica para a produção de peças de foguetes e foguetes de longo alcance em Gaza. Durante a operação, soldados do comando e do Yahalom operaram simultaneamente acima e abaixo do solo para eliminar terroristas com drones e mísseis de precisão. A organização terrorista Jihad Islâmica fabricou centenas de foguetes neste local nos últimos anos. A destruição do posto avançado e do local de produção subterrânea prejudica a capacidade da Jihad Islâmica de produzir e disparar foguetes contra civis e comunidades israelenses. Expresso meu agradecimento por acompanhar o canal Militar Estratégico. Até a próxima!